Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona, estamos aqui de volta hoje para homenagear um dos maiores artistas da nossa música, aí um cara que completou agora no dia 7 de agosto de 2026, completou 84 anos, ele é lá de 1942, um cara genial da música, um baiano, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, ou simplesmente Caetano Veloso. Nasceu lá em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, acabou vindo aqui para São Paulo, fez uma carreira incrível, está fazendo ainda, né? Apesar dos seus 84 anos, de uma saúde invejável, e ainda fazendo show com os amigos e tal. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje do Caetano para esses 84 anos. Por isso a gente trouxe aqui um disco de 1984, que é o disco Velô. Um disco bem legal que eu tenho aqui, tem umas músicas aqui bem marcantes da carreira dele. A gente vai falar um pouquinho de algumas das canções, não todas, mas vamos falar de um pouquinho, um disco que marcou bastante a carreira dele lá em 1984, disco Velô. Caetano construiu uma carreira, como eu disse, inovadora, muitas vezes polêmicas, mas o Caetano tem essa capacidade de escrever das letras e tal, e o que é o mais inovador no Caetano, o que é mais presente no Caetano, mais forte no Caetano, eu acho que é a questão realmente da inovação. Isso começou lá na década de 60, quando ele começou a participar dos festivais. Uma música que marcou bastante lá na época lá da Tropicália, antes um pouquinho de começar a Tropicália, o movimento tropicalista brasileiro. Ele fez a música Alegria, Alegria, ele defendeu lá no festival, naquele festival da Record, ele defendeu e pegou o quarto lugar, mas acabou impressionando a forma como o Caetano fazia música, as suas letras, se fossem música de protesto ou música romântica. E ele começou com Alegria, Alegria e acabou despertando aí nos críticos aí essa coisa inovadora. E aí juntou com os seus amigos lá e montou lá um movimento tropicalista, um movimento meio psicodélico de renovação da música brasileira. A música tinha acabado de sair lá da época da Bossa Nova, a Bossa Nova já estava aí mundialmente, já fazia muito sucesso, e aí alguns dos grandes compositores acabaram aí indo para alguns movimentos, e o Caetano inaugurou aí, na verdade, foi um dos cabeças aí do movimento tropicalista, juntamente com Gal Costa, Tom Zé, o Jorge Ben e outros lá. Então, foi um movimento bastante importante. Caetano gravou ao longo da sua carreira 29 álbuns de estúdio, gravou 19 álbuns ao vivo, além de participações em filmes, em shows de amigos e tal. E os prêmios que ele ganhou foram assim inúmeros, não dá para citar todos os prêmios, vou citar os principais. Ele foi indicado ao Grammy Awards lá norte-americano, que é o maior prêmio, como se fosse o Oscar da música americana. Ele acabou tendo 6 indicações, vencendo das 3 indicações, como cantor, como um disco e tal. Não vai entrar nos detalhes, mas no Grammy Awards. E aí, em 2026, agora, no começo desse ano, ele ganhou lá, junto com a irmã dele, a Maria Bethânia, o álbum de melhor música global lá no Grammy Awards. Então, baita de um sucesso, um baita de um prêmio, assim. Além do Grammy Latino, mais especificamente aqui na América Latina, dos 29 prêmios indicados, ele ganhou 13. Prêmios da música brasileira, ele venceu 11 de 14 indicações. Sempre como melhor intérprete, melhor compositor, melhor arranjo, melhor disco e por aí vai. Então, a gente vai mostrar um pouco então da carreira dentro desse álbum aqui, o álbum Velô que eu trouxe para vocês aqui, um álbum muito legal, que é lançado pela gravadora Philips na época, e é bem legal esse disco. Vamos falar um pouquinho então das músicas desse álbum. A primeira música seria o carro-chefe aí do disco, que é Podres Poderes, uma música que fez um enorme sucesso, ele até hoje coloca essa música lá no setlist do show dele, e é uma canção puramente de protesto, falando da América Latina, falando aqui de todas as mazelas que acontecem dentro de todos os ditadores da América Latina, e falam do autoritarismo, falam um pouco do catolicismo, de uma América bastante católica, mas bastante complicada quando se fala de liberdade, de democracia.
E tem aqui uma frase dele na música, abre aspas, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos, fecha aspas. Essa é uma das frases bastante emblemáticas lá da música. Então, uma música bem legal, bem de protesto. São indagações aí que ele fez há mais de 40 anos, mas que na verdade ainda parece ser muito presentes aí. Então, uma música belíssima, Poderes, quem não conhece, vale a pena conhecer, Poderes. Depois tem uma outra música aqui que ele vai falar, a música chama-se O Homem Velho. Aqui o Caetano faz uma homenagem ao pai deles, passamos aí também agora, né, o Dia dos Pais, faz uma homenagem ao seu pai e aos homens mais velhos, tirando aquele estigma da fraqueza, né, que os mais velhos são mais fracos e tal, são mais frágeis, mas ele fala de alguém que não possui a força como antes, a força física como antes, mas aqui ele acaba valorizando na música a sabedoria do passar do tempo, significando os mais velhos como um farol para iluminar gerações seguintes. Uma bela canção do Caetano, aí O Homem Velho, vale a pena também dar uma olhadinha lá na nossa descrição abaixo, lá vai estar lá os links, como vocês já sabem. Depois tem 9 of 10, que é 9 de 10, né? Na verdade, ele fez uma música também belíssima. Essa música ele retirou lá do álbum lá de 1972, do álbum Transa. Ele trouxe, regravou essa música. Esse álbum Transa, a gente nunca trouxe aqui. Esse álbum é um dos álbuns mais importantes da carreira do Caetano. Ele acabou fazendo lá dentro do exílio, lá na Inglaterra, no tempo que ele ficou lá no exílio junto com o Gil. Acabou produzindo esse álbum e veio para cá com esse álbum. Esse álbum fez um enorme sucesso. Acabou sendo aí uma referência dos discos mais importantes da MPB. Aí, o disco Transa. Daí ele pegou essa música aqui e trouxe para cá, né? Falando um pouco aí do exílio que ele vivia lá em Londres, e o período que ele estava longe de casa. Então vale a pena dar uma olhada aí, 9 of 10. Depois tem O Que Quereres, que é uma canção também incrível, explora bem as contradições de todo relacionamento humano, daquilo que você quer, daquilo que sempre antítese, aquilo que você quer, aquilo que você consegue, aquilo que você tem. E a letra fala do quereres, do desejo, e que o desejo é a bruta flor do querer. Ele usa bastante esse termo, a bruta flor, que é intenso. Esse desejo ele é intenso, ele é selvagem e muitas vezes difícil até de controlar. Então, O Que Quereres é uma música bem legal, vale a pena dar uma olhada aí. Mais uma canção incrível do Caetano. Depois tem uma bastante conhecida também desse álbum, que até hoje toca nas rádios, que chama Shy Moon, que quer dizer lua tímida, lua escondida, lua tímida. Essa canção que o Caetano fez lá em Salvador em 1983, um ano antes dele lançar, num bar. Ele conta que ele estava saindo de um bar, e aí ele olhou assim, estava lá a lua, e ele começou a pensar, admirar, e terminou a canção e acabou relutando em colocar no disco. Daí o pessoal, Vinícius Cantuária mesmo, que era amigo dele, não, bota essa música no disco, essa música é incrível e tal. E ele relutou um pouquinho porque ele já tinha gravado algumas músicas em inglês, ele não gostava muito de gravar em inglês, que ele ficou tempo lá na Inglaterra e ele queria valorizar um pouco a música brasileira, mas daí foi convencido a colocar a música. Uma música bem legal. Ele já tinha gravado lá atrás, lá London, depois em 1985, 86 na verdade, o conjunto RPM gravou essa música London, fez um baita sucesso. E esse Shy Moon acabou repetindo um pouco aí o sucesso do Caetano cantando em inglês. E aí ele convidou, na época, para gravar essa música lá no álbum, ele convidou o Richie. O Richie é um cantor inglês que se radicou aqui no Brasil, e ele foi convidado pelo casal lá, pela Rita Lee e o Roberto de Carvalho, a vir para cá e tal. Ele acabou vindo para cá, gostou, acabou vivendo, vive ainda, com mais de 70 anos, aí está cantando ainda. O Richie virou grande amigo do Caetano, e o Caetano convidou ele para gravar essa Shy Moon. E outra curiosidade, agora em 2024, quando o álbum fez 40 anos, ele chamou o Richie de novo, foi para o estúdio aí, gravou, fez uma nova gravação junto com o Richie. Muito legal essa música, Shy Moon.
vale a pena dar uma olhada nessa música incrível aí do Caetano, que ele gravou lá com o Richie. Depois, para encerrar, a gente vai colocar aqui a música Língua. É uma música que o Caetano resgata um pouco, aí fala um pouco realça a questão da nossa língua, da língua portuguesa, da diferença que tem a língua portuguesa com as outras línguas portuguesas faladas, e que ela, a língua, acaba sendo a nossa identidade, ela virou uma identidade do país. Caetano brinca com as principais características do português, a herança desses colonizadores que vieram para cá, e por aí vai. Ele faz dueto aqui na música, ele faz um dueto aqui com a incrível, com a saudosa Elza Soares, uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, e cantou em shows, lá, ele cantou no disco, depois cantou em shows, e um pouco antes dela morrer ele acabou cantando com ela também, uma música bem legal, vale a pena. O Caetano é todo rebuscado com relação a escrever, as letras dele são muito bem feitas, muito bem escritas, né? Ele lê muito, é uma pessoa que tem muita história para contar, tem muitas comparações, e ele acaba fazendo... As músicas de protesto dele são incríveis, as músicas românticas dele são incríveis, então ele passa a ser um cantor clássico e ao mesmo tempo muito popular. Então, fica aqui essa homenagem dos 84 anos do Caetano, trazendo esse disco Velô aqui de 1984, tá ele aqui com os músicos, o pessoal dele, vale a pena, porque é o Caetano e a banda nova, que é o pessoal que fazia parte lá da banda dele lá. Vale a pena dar uma olhada aí nessas músicas que eu deixei para vocês, aí no maisinho abaixo do vídeo, só clicar lá, vai estar lá o link de todos os vídeos para vocês poderem dar uma olhada. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.